Que eu estou apresentando um split inverter 9000 BTUs Fujitsu. Como podem observar, ele está todo desmontado, tá? Peça a peça. Eu vou explicar o que eu estou analisando nele. Eu pesquisei no YouTube, em vários locais, é difícil conseguir material técnico. E eu me deparei com um problema que me foi apresentado, em que a unidade condensadora não liga. Ela ligava a unidade interna, tá? Nesse painel, no caso. E ela acionava a operação, dava 1 minuto, ligava o relé de acionamento da tensão para a unidade condensadora, dava alguns segundos e desligava e ficava piscando o timer 2 vezes. Dava um tempo e piscava mais 2 vezes. E passar a informação significa que não há comunicação. Verifiquei toda a fiação, no caso essa. Comunicação seria o fio vermelho e o preto e o branco seria a energia. Na verdade não é energia, tá? Ele vai para a unidade externa, esse LN, mas não tem energia no primeiro instante. A tomada seria esse cabo. Eis o ponto onde a energia está entrando. Se observar aqui, temos um relé, ele que aciona a unidade externa. Esse fio azul pequeno, esse pequeno ponto é um fusível. Provavelmente ele é acionado se esses fios aquecerem, tiverem superaquecimento, tá? Porque não tem outra forma dele ser acionado. Ele cortaria a energia da placa. Então a comunicação é seria esse cabo, né? Esse outro encaixe seria do relé, que aciona o relé. O relé só faz uma coisa, ele pega a energia da tomada, de um dos fios da tomada, e joga no L, quando aciona o relé. O N já está sendo energizado, então na unidade externa o N já está alimentado, faltando apenas o L para acionar a máquina externa. Tá? O que eu percebi é que quando é acionada a externa, ela dá um tempo e a comunicação começa pelo vermelho para a externa. Se não houver um retorno da informação, ela para. Tá? Felizmente é o que aconteceu. O retorno não está sendo transmitido. Tá? Eu troquei a placa que vinha dentro, na interna, mas não alterou nada. Essa é a placa interna.
Analisando mais profundamente, essa peça é a responsável pela comunicação. Ela manda a comunicação dessa peça pelo fio vermelho até a placa da condensadora, que seria essa. Interessante notar que a peça que recebe a comunicação, é idêntica à que transmite. Seria esse fio vermelho, do lado do fio vermelho. Quando eu troquei essa placa externa, ela voltou a funcionar, tá? Mas sempre com dúvidas. Seria interessante se houvesse uma forma de fazer esse teste não muito dispendioso, para que eu conseguisse detectar esse problema com certeza, sem precisar investir em uma placa tão cara. Felizmente eu consegui detectar, mas com muitas dúvidas o que ocasionou isso, se foi o compressor, se foi qualquer outra coisa, tá? Por ser um aparelho de 9.000 BTUs, não é tão o custo dessas placas quase que alcança o valor de uma nova. Então eu tenho que ir numa certeza para não ter o problema de gerar um custo para o cliente que não compense. Ele tem vários sensores. Esse é da interna, seria um sensor de degelo, né? Que é esse de metal, e um sensor de temperatura de degelo e de temperatura que está aqui dentro. Dois sensores nessa peça. Temos um motorzinho do flap, tá? São dois flaps, um motorzinho e duas engrenagens que estão aqui. Ele acopla nesse meio, mas ele movimenta duas engrenagens com uma única peça. Esse sistema tem uma grade de proteção. Uma turbina, motor da turbina. Aqui temos a receptora dele, que recebe o comando do controle remoto. Os três LEDs que eu falei, liga, timer, mais um. Esse aqui é um sensor de temperatura do condensador, do ar que está no condensador, na parte externa. Provavelmente ele analisa a temperatura do ambiente para ver se aumenta ou não a rotação do ventilador. Aí temos mais dois sensores. Um único cabo para dois sensores. Seriam esses. Um deles está na cabeça do compressor, na saída da descarga, o ponto mais quente. Ele está analisando essa temperatura. E esse outro está no final do tubo da condensação. Seria este ponto, tá? Quase entrando no capilar. Esse compressor ele é considerado DC, tá? A própria placa transmite o sinal para que ele rode, aumentando ou não a sua velocidade. Olhando assim parece um comum, tá? Não vejo diferença nenhuma.
Tá? Esse é o ventilador dele. Também é corrente contínua, controlada pela placa, só velocidade, né? Pela frequência que altera. Interessante que ele é da Panasonic. Tá? Então agora eu vou efetuar essa montagem, tá? Já fiz os testes, ele funcionou. Tá? Com muito custo, né? Para entender todos esses problemas. Né? Tá? Eu espero que ajude quem passar pela mesma situação. Obrigado.